Vocês preferem ficar se vendo? Bom, pessoal, então, dando continuidade à divulgação científica no PESE, vamos à apresentação de artigo pelos alunos de Iniciação Científica do Ensino Médio, Ana Clara Ribeiro, Maria Eduarda Sodré e João Vitor Mendes. Com vocês, irmãos. Oi, meu nome é João Vitor, junto com as minhas amigas Ana Clara e Maria Eduarda, a gente vai apresentar o artigo Exploring Drug Repositioning for Discovery of a Novel HIV Combination Therapy, ou, em português, explorando o reposicionamento de fármacos para a descoberta de uma nova terapia de combinação de HIV. Tem que dar isso no início da apresentação. Eu não mexi em nada. Pode ser isso. A gente está com uma situação diferenciada dessa vez. Vamos ver. Mas ele sempre fica assim no início, assim nas outras duas apresentações, né? Ele demorou para entender que ele estava na hora. Quando a gente mexeu, ele estava aí. Ela está logada? Não, mas é. Mas funcionou daquela vez, né? Agora também parou, só que voltou. Depois ele voltou. Olha só, eu acho que a internet aqui também, ó, continuar de outra forma. Que bom que você não voltou. É aí, não, é aqui mesmo. Aponta pra cá. Não, mas será que tá... O problema não é porque tá com a internet? Tá pensando aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui se você vai ver ali. Não. É muito ruim não poder enxergar aqui. Eu acho que saiu do ar. Será? Voltou aqui, ó, certinho, mas... Porque você não está vendo a apresentação, não tá está passando, entendeu? Eu acho que foi a internet. Está conectado, mas assim, a internet pode estar fraca. Mas é o seguinte... Acho que é a internet mesmo, como está carregando. Então, eu acho que é. Por isso que está congelado ali a tela. Para a gente não ficar aqui. Se quiser, eu não. Aqui está na tela de login. Cadê a apresentação de vocês? É ali. Ela tem que fazer com aquela tela. Tenta puxar ela novamente. Deixa eu ver se vai. Que tinha que aparecer o cursor ali. Não lembro de nada. Tem que sair pro lado. Pro lado de cá? Isso, ali agora. Ali já. Agora foi. Foi você ou fui eu? Foi eu. Certo? Foi foi. Foi. Só que vocês vão voltar a tela do Meeting aqui, então? Vocês preferem? Só que olha só, o que acontece? Assim não fica aparecendo. Não. Não. Vou botar lá. Bota a setinha lá. Joga a setinha pra lá, professor. Não muda. Tem que botar aqui mesmo. Porque senão... Agora vai. Consegue passar pro lado? Não. Nossa, mas que negócio. Sou eu que tô aqui, ó. Sou eu. Agora volta, João. Foi. Já foi. Já passar um primeiro no computador para depois. Só que aqui vai dar bug mental, porque eles não estão se vendo, não estão vendo a apresentação. Eu recomeço. Legal, né? Pode recomeçar, né? A gente não pretende editar exatamente, eu só às vezes que quiser ver tudo em natura. Mas, assim, acho que para entrar no espírito, né? Entrar no espírito. Tá, meu nome é João, juntamente
e a Maria Eduarda, a gente vai apresentar o artigo Explorando o Reposicionamento de Fármacos para a Descoberta de uma nova terapia de combinação de HIV. O artigo foi publicado na American Society for Microbiology, né, no Journal of Virology. Foi publicado na revista Journal of Virology, que é da American Society for Microbiology. E a pesquisa tem um fator de impacto, a pesquisa é 13,2, que é considerado alto. E o Journal of Virology publica pesquisas originais no campo de imunologia, doenças infecciosas, biologia, microbiologia, e é bem relevante perante esses temas, visto o fator de impacto dele aqui, que é de 6,5. Os artigos, né, depois de aceitos, eles ficam 11 dias até serem publicados e 31 dias quando eles chegam para serem revisados para ver se eles têm uma chance, enfim, de serem publicados. Aqui só está o quadro de farmácia, né, mas é importante citar que também ensina 1, 2, 3 também. O quadro também é 1, porque é o maior reconhecimento científico que pode ter. E aqui a gente tem um estudo dos autores. A Christine Bowser é a autora principal. Ela tem um PhD em bioquímica. E o Steven Patterson e o Louis Mendes são os dois doutoros dela. Ambos são professores e doutores pela Universidade de Minnesota. O Steven é doutor em farmacologia e bioquímica. E o Louis tem desde biologia até biologia molecular, até bioquímica também, farmacologia, enfim. Então, ela é uma autora principal, juntamente com os dois, que são professores da Universidade de Minnesota, que foi o principal lugar onde ocorreu o estudo, né? Também ocorreu nesses outros lugares, a maioria da Universidade de Minnesota, ou então, onde alguns dos autores dela trabalham. Por exemplo, o Steven, ele trabalha aqui no Center for Drug Design, na Universidade de Minnesota, então, por mais que seja um centro, e tudo bem que está na universidade, mas, enfim, seja anexo à universidade, ela conseguiu ajudar porque ele trabalha lá. E o Louis, ele trabalha no Institute for Molecular Virology de Wisconsin, que é uma viagem assim, de 5 linhas de carro de Minnesota para lá, então, principalmente é perto, então ela conseguiu essa corrida lá. E agora a gente vai ter uma revisão um pouquinho do HIV e do reposicionamento de fármacos. Boa tarde, gente. Ana Clara, pelo João. E agora eu vou fazer uma retrospectiva assim, sobre o que é o vírus HIV, como ele é. O vírus HIV, ele é um retrovírus, o que significa que ele é um vírus de RNA. E ele possui envelope formado por proteínas, que esse envelope ele vai ser responsável, ele vai ter proteínas que são responsáveis pela ligação do vírus com a célula do hospedeiro. Ele também vai ter estrutura proteica, que vai proteger aqui, ó, essa proteína matriz P17. Vai ter o capsídeo viral, que ele é formado pela proteína P24. E dentro desse capsídeo viral, ele vai ter 2 fitas simples de RNA, e vai ter também enzimas, que são a protease, a integrase e a transcriptase reversa. A enzima protease, ela é responsável pela maturação das proteínas quando ele vai se replicar. A enzima integrase é responsável por integrar o DNA viral, o cDNA, DNA complementar, no DNA da célula do hospedeiro. E a transcriptase reversa é responsável por transformar essas 2 fitas de RNA aqui no DNA que vai ser integrado na célula do hospedeiro. Aqui é basicamente o processo de replicação viral, como vai acontecer. Então, o vírus, quando o indivíduo é infectado, ele vai ter prioridade de infectar, primeiramente, as células do sistema imune, então as células da CD4. Então, ele vai se ligar aos receptores das células CD4 por meio dessas proteínas que ele tem no envelope. Então, ele vai se ligar aos receptores CD4 e aos correceptores CCR5 e tem outros tipos de correceptores. Enfim, quando ele se liga,
ele vai causar alguma desestabilidade na proteína que reveste ele aqui. Essa proteína matriz B17. Ele vai causar uma desestabilidade que vai abrir esse vírus e vai acontecer a fusão, que vai fusionar a proteína viral na membrana que está cobrindo a célula do hospedeiro e vai ocorrer como é que eu falo? Eu acho que depois caiu a conexão. Ah, não, voltou. Então, vai ocorrer que está pulando, né? Quando ocorre essa fusão, ocorre o desnudamento desse vírus, que vai liberar o conteúdo do capsídeo viral. Lembrando que tem RNA e tem enzimas lá dentro. Quando esse conteúdo é liberado, ocorre a síntese do DNA, que vai transformar o RNA em DNA por meio da enzima da transcriptase reversa. Então, vai ocorrer a transcrição reversa, que vai transformar o RNA em DNA. Esse DNA, ele vai ser integrado com a integrase, né? A integrase vai se ligar ao DNA, ao RNA, ao DNA. E assim elas vão caminhar até o núcleo, quando ocorre a integração do DNA, do cDNA, DNA complementar, no DNA do hospedeiro. Então, esse DNA ele vai ser transcrito em RNA mensageiro, que vai sintetizar as proteínas que vão compor o vírus que vai ser liberado futuramente. Então, esse RNA mensageiro vai sintetizar as proteínas, vai traduzir, né? Então, essas proteínas vão para perto da membrana celular e ocorre o brotamento, que é a expulsão das proteínas que compõem esse vírus, só que elas estão na forma de moléculas precursoras, ainda não estão maturadas, ainda não estão na forma matura. Então, ocorre a liberação desse vírus ainda não maduro, e fora da célula do hospedeiro vai ocorrer a maturação pela enzima protease. Aqui tem outra figura também que eu tenho dúvida em qual escolher, porque as duas são muito bonitinhas. E aqui é um pouquinho diferente, porque ele trabalha também quais vias eu posso fazer uma intervenção farmacológica. Eu posso ou fazer um fármaco para poder atuar aqui no correceptor, na transcrição reversa, na integrase, na fusão, na maturação. Então, há diversas vias que eu posso trabalhar para poder inibir esse vírus. Então, entendendo que esse vírus HIV, ele vai ser um vírus que vai se replicar nas células imunes, podendo até causar a síndrome da imunodeficiência humana, AIDS, a gente entende que ele é um vírus potencialmente mortal. Então, eu trouxe aqui alguns dados da UNAIDS que vai trazer o cenário do mundo, até bem atual, de 2019, 2020, 2021, aqui, de pessoas que têm HIV, desde 1900, eu não estou conseguindo chegar muito, mas 1900, alguma coisa. Vai ter o gráfico indicando quantas pessoas vivem com HIV nesses anos aqui, e pessoas que em tratamento com a terapia antirretroviral, recém-infecções, e eu também não estou entendendo, não consigo enxergar. Acho que é morte. Acho que... Mortes relacionadas. AIDS, mortes relacionadas. Acho que ali é HIV desde 1982. Se 82? Está bem pequenininho, não consigo enxergar. Mas a gente pode ver que houve algum declínio. Então, isso também é em função das terapias antirretrovirais, que são fármacos, medicamentos que foram desenvolvidos com o propósito de diminuir os efeitos do vírus HIV nos seres humanos. Então, aqui tem outro dado da UNAIDS que fala a numeração mundial de pessoas que vivem com HIV desde 2000
2000, 2005, 2010, 2020 e 2021. Então, né, aqui tem o número de pessoas que viviam com HIV nesses anos aqui, novas infecções por HIV, total, novas infecções por HIV, mais de 15 anos, de 0 a 14 anos, mortes relacionadas à AIDS, a gente vê aqui que houve um declínio nesse aqui, de 2020 e 2021. Pessoas com acesso à terapia antirretroviral, aqui a gente também pode entender que são bastante pessoas, no começo não era, porque 2 milhões, 28,5 milhões de pessoas vivendo com HIV e muitas poucas pessoas com pouco acesso à terapia antirretroviral. Então, em 2005, o cenário estava crítico. Recursos disponíveis para a resposta ao HIV. Então, esse é um gráfico bastante interessante que tem no site da UNAIDS, que tem vários indicadores do cenário do HIV no mundo e no Brasil. Então, né, entendendo que o vírus do HIV ele é potencialmente mortal, doutores, cientistas criaram fármacos que são capazes de diminuir essa letalidade do vírus. Então, surgiram as terapias antirretrovirais que acarretaram no declínio da mortalidade. Só que, pela resistência viral e também pela resistência viral e também porque esses fármacos causam muitos efeitos adversos, a gente pode entender que a eficácia dessa terapia antirretroviral às vezes não é muito boa para o indivíduo, porque então eles vão buscar novas alternativas, novos fármacos que vão proporcionar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas e também vão tornar eficazes as classes que podem ser inibidas devido à resistência viral. Então, surge a necessidade de criar novos fármacos. Só que a gente também conhece aqui que os fármacos eles demoram muito tempo para serem produzidos do zero e também demandam muito custo. Então, existe uma necessidade de alguma alternativa que surja para poder mudar esse cenário. E aí que entra o reposicionamento de fármacos. Oi, gente. Então, como uma solução, né, as autoras vão... As autoras elas vão apontar, né, para o reposicionamento de fármacos como sendo uma estratégia viável para poder encontrar novas terapias anti-HIV, né? Então, elas vão... Então, aqui eu trouxe o pipeline, né, de 2 processos. Elas apontam, na verdade, para o reposicionamento de fármacos devido aos seus benefícios, né, as suas vantagens, né, que foram abordadas aqui. Então, para ilustrar mais essa questão, né, do reposicionamento de fármacos ter um custo benéfico, a questão do custo benéfico e também ser uma alternativa mais rápida, né, visto que ele envolve menos etapas, eu trouxe 2 pipelines, né, que é o primeiro pipeline do processo tradicional de desenvolvimento de um fármaco e o pipeline do processo de reposicionamento de um fármaco. Aqui a gente pode ver que o pipeline do processo tradicional, né, que seria desenvolver o fármaco a partir de uma molécula inovadora, ele engloba esses estágios, essas fases. A gente tem inicialmente, né, a fase de descobertas e testes pré-clínicos, que seriam testes que se dão em modelos animais, em sílico ou in vitro, né, em células, para poder determinar a segurança do uso daquele fármaco, né? Aí depois vai para os testes clínicos, né, que seriam testes em seres humanos, né? Aí os testes clínicos fase 1 vão ser testes que vão se dar em voluntários saudáveis, para avaliação de segurança e tolerabilidade. Os testes clínicos fase 2 seriam testes em número limitado de pacientes, que já inclui aí pacientes portadores da doença, né, para avaliar a eficácia, a segurança e o regime terapêutico. Já os testes clínicos de fase 3 seriam testes em um número maior de pacientes, né, portadores da doença, para estabelecer o perfil terapêutico. Após, vai ter o processo de aprovação pela agência regulatória, que seria a avaliação para registro e autorização para comercialização do novo fármaco. E como último estágio, última fase, seria a fase 4, que é da farmacovigilância, onde a agência reguladora, né, no caso do Brasil, a Anvisa, ela vai monitorar o uso após a comercialização. A gente pode ver que esse processo ele envolve mais etapas, né, por isso eu trouxe outro processo para a gente poder comparar
O processo do reposicionamento de fármacos, né, ele envolve 4 etapas, né, onde a gente tem inicialmente a identificação do fármaco, candidato para novos alvos, né, depois tem a aprovação desse fármaco para obter aprovação para os novos usos, né, que se pretende ter desse fármaco, e depois tem o desenvolvimento, que inclui aí início com testes pré-clínicos, clínicos fase 1 ou fase 2, para garantir segurança e eficácia, e é realizada também uma análise de dados pré-existentes, já que é um fármaco que vai ser reposicionado, já se tem conhecimento sobre esse fármaco, conhecimento sobre o perfil de toxicidade, sobre questões de segurança, farmacocinética, farmacodinâmica, então é feita uma análise desses dados pré-existentes, né? E a fase 4, que seria também a fase de farmacovigilância, onde a agência reguladora vai monitorar o uso após comercialização. Então, as autoras, elas vão se concentrar em reposicionar fármacos antimetabólitos, que pertencem a essa classe, né? Antimetabólitos clinicamente aprovados pelos seguintes motivos. Um deles seria o fato dessa classe, né, ser uma classe de medicamento nova, né, para tratar o HIV, então eles forneceriam um novo mecanismo de ação, visto que os atuais fármacos, né, que tratam o HIV, nenhum deles pertence a essa classe de antimetabólicos, além de eles terem uma atividade, eles possuem atividade contra uma ampla variedade de vírus, como o poliovírus e o vírus da febre aftosa. Essa ampla atividade, né, essa atividade contra uma ampla variedade de vírus se dá devido à redução na replicação viral, né, que ocorre devido à capacidade que esses antimetabólitos têm de reduzir o conjunto de desoxinucleotídeo trifosfato, que seriam os DNTPs, e devido ao aumento na taxa de mutação viral, que ocorre devido a alterações provocadas no conjunto desses DNTPs, né, que vão desencadear a perda de infecciosidade do vírus. Esse processo de mutação tem muito a ver com a questão da mutagênese letal, que é como se esses fármacos fossem estimular esse vírus a sofrer tantas mutações ao ponto deles perderem seu caráter infeccioso. Logo, aqui eu vou abordar, esses são os 2 fármacos, né, que os autores eles se concentram, eles priorizam mais, né, que é a gemcitabina e a decitabina. E agora eu vou abordar o mecanismo de ação da gemcitabina, e depois a Ana vai abordar o mecanismo de ação da decitabina. A gemcitabina, a DFDC, ele é um análogo do nucleosídeo desoxicitidina, no qual os átomos de flúor vão substituir os hidrogênios do carbono 2 da desoxirribose. Como a gente pode ver aqui, os átomos de flúor substituem o carbono 2, né, aqui no anel da desoxirribose. E aí, a gemcitabina, ela é metabolizada no organismo em nucleosídeos ativos de difosfato e trifosfato. Então, se eu estiver errada, que a Cris me corrija no final, mas eu acho que seria um pró-fármaco, né? Um fármaco que no interior, né, no organismo, ele vai ser biotransformado, e aí ele vai se transformar nesses nucleosídeos ativos de difosfato e trifosfato. E aí são esses produtos dessa biotransformação que, de fato, vão ter ação farmacológica no organismo, que, de fato, vão desempenhar o efeito terapêutico, né? A gemcitabina, ela age por 2 mecanismos de ação. O primeiro dele é um mecanismo de autopotencialização, onde a gemcitabina ela vai inibir essa enzima aí, ó, RNR, que é a enzima ribonucleotídeo redutase. O que essa enzima faz? Essa enzima ela vai converter ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos. Os desoxirribonucleotídeos são meio que blocos de construção, meio que substratos para a gente construir outras fitas de DNA. Então, ela vai inibir essa enzima por meio da ligação covalente que vai existir entre a gemcitabina de fosfato e resíduos de aminoácidos do sítio catalítico da enzima, e vai gerar uma mudança conformacional na enzima, de forma que ela fica inativa, e, consequentemente, ela não vai mais fazer essa conversão. Logo, vai haver uma redução no conjunto de desoxirribonucleotídeos. A gente pode ver esse mecanismo sendo explicado aí nessa etapa B, né, onde a gemcitabina de fosfato vai se ligar ao sítio ativo, né, vai fazer uma ligação covalente com os resíduos de aminoácidos que estão ali, e vai reduzir a atividade desses desoxirribonucleotídeos, né, já que vai reduzir a concentração deles no organismo. E o segundo mecanismo pelo qual ela age seria o mecanismo de terminação mascarada da cadeia, onde a gemcitabina trifosfato ela é incorporada, ela compete com os nucleotídeos para ser incorporada na fita de DNA, pelo fato de ela ser um análogo de nucleosídeo, né? E aí, quando outro nucleotídeo é incorporado, o elongamento da fita é interrompido.
A incorporação desse outro nucleotídeo é importante para mascarar a presença da droga ali naquela fita. Como a gente pode ver aqui. A gencitabina trifosfato é incorporada e depois outro nucleosídeo incorporado e aí mascara a presença dela ali para a maquinaria de reparo do DNA. Logo, a gente vai ter uma interrupção da fita da síntese de DNA, ela vai interromper o alongamento da fita, podendo levar à morte da célula, que seria a morte programada, a apoptose. A Ana vai agora abordar o mecanismo de ação da decitabina. Então, a decitabina ela é outro fármaco que foi indicado como potencial tratamento para o HIV pela autora. E a decitabina, assim como a gencitabina, ela é um análogo de nucleosídeo, sendo semelhante à desoxicitidina, que é a citosina mais um anel de ribose. Então, qual seria o mecanismo de ação dessa droga para o câncer? Porque essas drogas, elas são reposicionadas, elas são inicialmente para o câncer, mas elas são reposicionadas, a ideia é reposicionar para o HIV. Então, ela pode ser inserida no DNA porque ela é confundida com a desoxicitidina. Então, essa inserção no DNA ela pode interromper o alongamento da fita, inibindo, assim, a proliferação do tumor. E também ela pode ter outra função, que é inibir a DNMT, que é a enzima metiltransferase, que é responsável pela metilação do DNA, que foi abordada aqui hoje cedo no seminário da Ohana e da Camila. E o que é a metilação do DNA? Que a decitabina vai agir inibindo essa ação. A metilação do DNA, ela nada mais nada menos que uma modificação da epigenética que vai regular a expressão de alguns genes sem alterar a sequência de DNA. Ou seja, eu vou adicionar grupos metila na citosina, ou em outros, que vão regular a expressão gênica, silenciando esse gene. Então, eu posso entender que, a partir desse silenciamento desses genes, eu estou, talvez, silenciando genes que vão agir contra o meu tumor. Então, quando eu dessilencio eles, eu estou ativando esse potencial de que... Calma aí, eu vou refazer o meu pensamento. O mecanismo de ação, ele vai ser a interferência no processo de metilação do DNA, que ela vai alterar a expressão dos genes que vão estar silenciados, esses genes que estão inibindo esse desenvolvimento do tumor, ela vai liberar eles. Então, os objetivos desse artigo é descrever a identificação de uma nova terapia combinada para tratar a infecção pelo HIV, composta por 2 análogos de nucleosídeos e ribonucleotídeos, inibidores da redutase. Então, a gencitabina e a decitabina, clinicamente aprovados para o tratamento do câncer. E também o outro objetivo é fornecer dados que sugerem que essa terapia combinada ela vai ter como alvo o aumento da taxa de mutação do vírus, que é um mecanismo de ação que não foi explorado clinicamente. Então, elas estão propondo um novo mecanismo de ação dessas drogas que não era conhecido antes. Então, por esse artigo ele ser um materiais e métodos mais experimental do que a gente está acostumado a ver esse processo mais em sílico, isso aqui vai ser um pouco diferente. Primeiramente, ele vai fazer a cultura de células, que vai ser aqui. Mas, primeiramente, eu vou falar sobre o que ele vai usar. Então, ele vai usar uma linhagem viral 293T, que vai ser obtida na American Type Culture Collection, para a produção do estoque viral de HIV. Então, ele vai produzir o estoque viral de HIV. Ele também vai usar anticorpos de ratos para a proteína HSA, que foram adquiridos na BD Fami. Ele também vai usar a decitabina, que foi obtida de Moravec, e a gencitabina de AK Scientific e a hidroxureia da Sigma. Também vai usar um kit de proliferação celular, que foi adquirido da Promec. Também utiliza enzimas que monitoram o vírus HIV e enzimas de restrição. E também vai utilizar as células U373.
que vão ser obtidas através desse instituto aqui. Ele também utiliza plasmídio, que vão conter os genes que vai ser... hoje, a partir daqueles genes vai ser criado o vetor viral, e também vai utilizar esse teste de Eppendorf. E são essas células, a U373, que vão ser infectadas e vão ser importantes para o meu estudo. Essa aqui também, mas ela vai ser usada para poder produzir o estoque viral do HIV. Então, é aqui que a gente começa a produzir o estoque viral do HIV. Primeiro, a gente usa esse gene aqui, essa proteína, que é HSA, que no artigo ele não explica muito sobre a função dessa HSA, a gente teve que procurar em outros lugares, e a gente chegou nesse consenso aqui, que seria uma proteína que ela vai auxiliar no processo de infecção das células do HIV, na construção do vetor viral. E também vai ter essa GFP, que é outra proteína, que ela vai auxiliar na observação do processo biológico que vai ser ocorrido ali. Ela é um fluorófilo, então ela vai emitir alguma luz que vai poder auxiliar na identificação do processo que vai ocorrer. Então, essas duas proteínas, elas vão ser ligadas dentro da célula 293T para ser formado o vetor viral que vai ser adicionado na célula U373 e vai ser analisado o que ocorreu lá dentro pelos tratamentos das drogas, da gemcitabina e da azacitidina. Então, aqui vai ser a cultura de células. Aqui entra as células que vão produzir o vetor viral. Elas vão ser mantidas em meio Eagle, modificado por DMEM, contendo 10% de FC3, penicilina e outras coisas que vão compor aquele meio de cultura das células. Esse aqui é a célula que vai ser efetivamente infectada, que vai ser mantida a 37 graus, em 5% de CO2, em meio de seleção composto por DMEM, com soro, FC3 e outras coisas que vão compor aquele meio de cultura. Então, isso tudo foi feito para que o meio de cultura ele ficasse apto a receber todos aqueles processos que vão acontecer posteriormente. Então, aqui entra a produção do estoque de vírus. Essa aqui vai ser as células que vão ser usadas para que eu construa o vetor viral. Então, eu vou ter essas células 293T que foram preparadas para isso, elas vão ser plaqueadas. Eu vou adicionar, então, um vetor HIV que vai conter as duas proteínas, os dois genes que eu falei anteriormente, o HSA e o IgGFP, e vai ter um plasmídio PNL4 3 envelope. Por quê? Porque esse vetor HIV aqui, ele não vai ter o gene que vai codificar o envelope. Então, eu vou ter que adicionar esse plasmídio, porque eu preciso do envelope do HIV, lembrando que o HIV ele tem, como eu falei no início, né, o envelope acoplado. Então, depois de adicionar isso tudo, eu vou mudar, eu vou substituir o meio de cultura 24 horas depois de eu transferir o vírus, que vai ser transferido depois. Tá? Isso aqui também é importante salientar, que essa preparação foi feita 24 horas antes de eu adicionar o vírus. Então, aqui já entra efetivamente como eu vou tratar aquelas células e também a infecção. Então, essas células aqui são as células que vão ser tratadas, elas vão ser semeadas em uma placa de cultura de 12 poços 24 horas antes de eu tratar as drogas. Então, como é que foi feito esse tratamento com as drogas? Ou eu tratei, ou ele tratou com as drogas isoladas, separadas, né, azacitidina e gemcitabina separadas, e ele também tratou com elas duas juntas, agindo sinergicamente, que a gente já viu aqui a ação de dois fármacos sinergicamente. Então, após esse pré-tratamento, porque ele tratou primeiro e depois que ele adicionou o vetor viral. Então, após esse pré-tratamento de 2 horas, o estoque viral ele foi adicionado a cada pocinho para poder dar um volume final de 1 ml e uma concentração final do fármaco. Então, após essa infecção, 24 horas, o meio foi substituído, de novo, igual a gente viu aqui, ó, que ele substituiu o meio, foi substituído, e as células elas foram colhidas para análise 48 horas depois dessa infecção. Então, é todo um processo para que as células elas sejam, primeiramente, né, eu construo o vetor viral e depois eu infecte essas células
U373 com esse vetor viral e assim analise como as drogas que eu pré-tratei, essas células aqui, elas vão agir nesse vírus. Então, finalmente, eles vão começar os testes. Os testes, o primeiro teste que ele faz é o teste da proliferação celular, que eles vão analisar por esse kit aqui. E essas células, né, que foram infectadas, elas vão ser adicionadas a placas de 96 poços antes do tratamento dos fármacos. Elas vão ser tratadas ou individualmente ou de forma combinada. E aí depois eu vou trocar o meio e 24 horas depois eu vou avaliar a proliferação por meio desse kit. Esse DMSO foi um solvente utilizado tanto para o controle, tanto para as células que foram as células que foram tratadas. Então, eu uso esse DMSO tanto para dissolver esses fármacos, tanto no grupo controle, que só vai ter isso aí. E também eu uso o etanol 20% como controle positivo para toxicidade celular, que é outra coisa que ele vai fazer. Ele quer analisar também se esses fármacos eles vão ser citotóxicos para células ou não. Então, ele vai adicionar esse controle positivo em algumas células para ele ter como comparar o que é uma célula que é definitivamente citotóxica com uma que não é. Então, é por meio desse teste que ele vai avaliar a proliferação celular para cada grupo de tratamento. Depois a gente vai ver os resultados. Como a Ana falou, eles fazem uma bateria de testes, e só que para poder começar o próximo teste, que é a citometria de fluxo, eles precisam colocar, né, precisam fazer a proteína HSA, que é Heat Stable Antigen Protein, que é a proteína de antígeno estável ao calor. Ela precisa estar dentro das células, ela precisa ser introduzida ali, porque é ela que promove o processo da infecção e ela que permite que toda a análise seja feita. Então, num processo bem simples de centrifugação, retiro sobrenadante, incuba numa temperatura específica, a proteína, então, é colocada na cultura de células infectadas, ou seja, essa etapa, né, essa etapa está concluída, então agora a gente pode começar a citometria de fluxo. A citometria de fluxo, ela me lembra muito a espectrofotometria, só que de uma forma diferente, mas, enfim, ela analisa no comprimento de onda específico a procura de antígeno, ou seja, a HSA, que é Heat Stable Antigen Protein, e também ela procura outra proteína fluorescente, que é a que já estava lá antes, que permite a identificação visual do processo da taxa de infecciosidade, do controle e tal. Essa proteína é o GFP, né, que é a Green Fluorescent Protein, e usando o comprimento específico e a luz, ela consegue identificar tanto o HSA quanto o GFP nessas células, e as células que apresentaram os dois, as células que apresentaram o resultado positivo, tanto para a presença de HSA quanto de GFP, foram consideradas as células infectadas. E isso é importante porque no próximo processo, que é o FACS, né, ele pega uma cultura dessas células, né, no mínimo 5.000 células de cada grupo, porque tem um grupo só de decitabina, só de gencitabina, um grupo que não é tratada com nenhuma das duas, e um grupo que é tratado com as duas. Ele pega um mínimo de 5.000 de cada grupo e amplia esse Green Fluorescent Protein. Ele amplia essa proteína fluorescente a fim de sequenciar e procurar por mutações nesse PCR. Enfim. E a partir disso, ele vê esses resultados aqui, que o número de mutantes sequenciados foi de 24 para as células não tratadas, que ele chama de non-drug, né? De 38 para as células tratadas só com a decitabina, 29 só com a gencitabina e 39 para as duas, para ambas. O próximo teste que ele faz é o PCR, que aí é com a gente. Então, esse é o último teste que ele faz, né? Que é o de PCR em tempo real. Ele realiza esse teste para detectar e quantificar a presença de produtos tardios da transcrição, a presença de produtos da transcrição reversa tardia. O teste de PCR em tempo real é um teste geralmente feito em retrovírus, né? Onde a gente vai ter a ação aí da transcriptase reversa.
né, que ela vai fazer essa transcrição reversa dos vírus de RNA para DNA complementar. E aí ele vai fazer esse teste nesse grupo de células aí imagem, que são tratadas tanto com AZT quanto com outros fármacos, para ele poder analisar a eficiência da replicação viral e a resposta das células ao tratamento com a droga, fornecendo informações valiosas sobre o mecanismo de ação da droga e o seu potencial como uma intervenção terapêutica. Nos resultados, a gente vai compreender melhor essa comparação que ele faz das células imagem tratadas tanto com AZT quanto tratadas com gemcitabina e decitabina. Porque, na verdade, ele quer analisar, né, se o tratamento tanto com AZT quanto com os outros fármacos, eles vão aumentar esses produtos da transcrição reversa tardia ou vão reduzir esses produtos da transcrição reversa tardia e o impacto que isso vai ter na infecciosidade do vírus, né? Se vai reduzir ou aumentar. Ele realiza também, na verdade, a última análise dele é a estatística, que vai ser a nova e o pós-teste Tucker, né? Então, ele vai calcular a média e o desvio padrão, e aí ele vai aplicar o teste ANOVA para avaliar se existe diferença entre os grupos de tratamento. O que seria o teste ANOVA? É uma análise de variância que vai comparar média e desvio padrão entre os grupos de tratamento, né? E dentro de cada grupo de tratamento, no caso, são 4 grupos de tratamento, como o João falou, né? Os que não receberam tratamento, né? O grupo controle, o que é tratado com gemcitabina, o que é tratado com decitabina e o que é tratado com a terapia combinada decitabina mais gemcitabina. E aí vai verificar se houve diferença estatística, né? Que seria um valor de P menor que 0,05, né? Que seria um valor estatisticamente significativo. E depois ele vai aplicar o pós-teste de Tucker, que vai ser aplicado para identificar quais grupos diferem. Porque o teste ANOVA, ele só identifica se há diferença estatística. Mas o pós-teste de Tucker vai identificar quais grupos que estão diferindo ali naquele conjunto, né? É importante ressaltar que ele não realizou o cálculo de normalidade dos dados. Como a Ana falou, o nosso materiais e métodos é bem comprido, né? Então, aqui a gente fez uma recapitulação para a gente poder relembrar. Então, primeiro, ele obteve os materiais, né, para poder realizar essa análise experimental. E aí ele fez o projeto e construção do vetor HIV, usando 2 construções plasmídicas, né? O primeiro plasmídio, que continha tanto o gene GFP quanto o gene HSA, e o segundo plasmídio, que seria aquele que codificaria o envelope do vírus. E aí depois ele fez a produção de estoques de vírus a partir dessas células 293T. Depois ele infectou as células U373, né? Que são as células pré-tratadas pelo vírus HIV, com esse estoque viral, adicionando esse estoque viral nessas células, né? E depois foi realizado o teste de proliferação celular para avaliar o efeito citotóxico do tratamento medicamentoso. Após, ele incubou essas células infectadas com anticorpo anti-HSA ligado a um fluoróforo, que seria a ficoeritrina. E aí foi feito o teste de citometria de fluxo para identificar a expressão de HSA e GFP. É importante ressaltar aqui, a citometria de fluxo foi realizada tanto para analisar a porcentagem de células infectadas, que seriam as células que expressavam, né, HSA e GFP, mas também para poder analisar as taxas de mutações do vírus, né, que seriam pelas células que expressam, as células mutacionadas, né, seriam as células que expressariam HSA ou GFP, mas não ambas. A gente vai entender isso melhor posteriormente. E aí depois ele fez o sequenciamento do GFP para identificar as mutações, que a gente também vai ver nos resultados, quais foram essas mutações. E ele fez a PCR em tempo real em produtos tardios da transcriptase reversa. E, por último, ele realizou a análise estatística. Então, agora a gente vai para resultados. O primeiro tópico que ele aborda é a gemcitabina e a decitabina como potenciais fármacos anti-HIV, e ele vai dar motivos por que ele acha isso. Primeiramente, porque elas diminuíram a infecciosidade do HIV, mesmo em concentrações baixas, e também ele vai propor também que elas juntas, elas têm uma ação aditiva, elas agem sinergicamente e promovem um tratamento muito mais eficaz do que elas separadas. E também vai ressaltar que a infecciosidade ela foi diminuída e houve um declínio, mesmo com a proporção da concentração das drogas
acontecendo constante. Aqui vai ter um gráfico dos efeitos da destabina e da gencitabina separados aqui contra o HIV. Aqui vai ser a concentração de destabina e aqui são a expressão dos genes, né? Então, ele está mostrando aqui como que a infecciosidade desses genes ele vai diminuindo conforme eu vou aumentando a concentração. E tendo em vista que essas concentrações, elas também são baixas. Então, ele está trabalhando aqui com concentrações baixas dos medicamentos e obtendo resultados eficazes. Aqui também vai ter outro gráfico que vai mostrar a infecção relativa e também vai ter o grupo controle. Então, ele vai observar aqui, como eu falei anteriormente, que quando essas drogas elas agem em conjunto, elas vão ter um resultado muito melhor. Elas agem de forma aditiva, por elas serem inibidores, análogos de nucleosídeos, elas vão se somar e aí elas vão ter um resultado muito melhor do que elas separadas, ali, como a gente pode ver. E aqui também ele vai analisar elas em conjunto, com a concentração das duas se mantendo proporcional, e ele vai observar também a diminuição na infecciosidade relativa quando elas estão em conjunto. Então, o outro tópico que ele fala é que a destabina e a gencitabina, elas não são citotóxicas, elas não vão causar altos níveis de toxicidade celular quando elas estão agindo contra o HIV. Então, ele vai montar esse gráfico aqui, que vai dizer que os efeitos da destabina e da gencitabina na proliferação celular, eles não causam muita toxicidade. Então, os níveis de ATP intracelular, eles não foram significativamente diferentes do que as células que não foram tratadas. Então, o nível de toxicidade celular aqui, não está muito alto. Então, essas drogas, elas não são tão citotóxicas quando elas estão agindo contra o HIV. E ele também salienta que a perda de infecciosidade não foi devido à toxicidade, e sim ao mecanismo de ação das duas drogas agindo em conjunto e também separadas. Aqui, né, os autores abordam que a combinação da destabina e da gencitabina aumentariam a frequência de mutação do HIV. Então, a frequência de mutação do HIV, como eu disse lá naquele diagramazinho que resumia a metodologia, ela foi determinada pela citometria de fluxo, onde as células infectadas com HIV mutante seriam células que expressariam HSA ou GFP, mas não ambos. Então, a frequência de mutação relativa ela foi calculada com uma fração, dividindo a porcentagem de células infectadas com o vírus mutante pela porcentagem total de células infectadas. E aí, como a gente pode ver no gráfico, né, os resultados demonstram que a destabina e a gencitabina não aumentaram a frequência de mutação, como a gente pode ver aqui. Porém, quando usadas em combinação, a terapia combinada, houve um aumento de 3,4 vezes. É importante a gente ressaltar que aqui a gente tem grupo controle, ele é fixado como 1, e logo todos os outros grupos são comparados a esse grupo controle. E é importante também a gente ressaltar que quando nos gráficos ele usa esse asterisco, é o valor de P menor que 0,05, ou seja, são valores estatisticamente significativos, né? Que demonstra aqui que a destabina e a gencitabina, de fato, aumentam de forma estatisticamente significativa a frequência de mutação do HIV. Aqui, ele vai analisar a frequência de mutação, porém tratando células com a didesoxiadenosina, que seria a DDA, que é um terminador de cadeia que inibe a transcriptase reversa e a infecciosidade do HIV, porém que não altera a frequência de mutação do HIV. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai ver que, de fato, ela inibe, ela reduz, né, a infecciosidade do HIV, a porcentagem de células infectadas do HIV. A gente vai ter aqui a concentração dessa de desoxiadenosina, né, em micromolar. E a gente tem aqui que, de fato, está reduzindo a porcentagem de células infectadas, né, que é o grupo controle, que é fixado como 100, e os outros grupos são comparados a esse grupo controle. Já nesse gráfico aqui, a gente vê que ela não altera a frequência de mutação do HIV, né? A gente percebe aqui o grupo controle, que é fixado como 1, os outros grupos são comparados a esse grupo controle, e não há uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos.
Logo, ele conclui que a didesoxiadenosina, ela inibe a transcriptase reversa e a infecciosidade do HIV, porém não altera a frequência de mutação do HIV. E aqui ele defende que a decitabina ela pode alterar o espectro de mutação do HIV. O que seria isso? Esse gráfico aqui vai representar as mutações que foram identificadas lá no sequenciamento dos genes de FP, que foi relatado lá na metodologia que ele fez esse sequenciamento, o João relatou e tudo mais. E aqui são os resultados disso. Então, os autores, né, eles acreditam que essa decitabina ela pode se comportar quimicamente como uma guanosina. Né? É importante a gente deixar claro que esse seria um mecanismo que não é reconhecido clinicamente, podemos dizer assim, porque é um mecanismo que se defende da decitabina, é um mecanismo que a Ana abordou na introdução, que seria dela inibir a metiltransferase e tudo mais. Porém, há relatos que comprovam que a decitabina ela é mutagênica em modelos de camundongos transgênicos, porém que em seres humanos não. Então, aqui, ele propõe esse mecanismo de ação, de que a decitabina sofreria uma abertura no anel seguida de hidrólise, a fim de se comportar quimicamente como uma guanosina, e assim ela vai emparelhar bases com a citosina, e a gente vai ter uma mutação transversal de G para C. E o gráfico mostra isso. Ele mostra que no grupo não tratado, a gente não tem essa mutação transversal defendida, que é provocada pela decitabina, né, que seria essa mutação do G para C. Por quê? Porque não há um tratamento sendo administrado aqui, né, nesse grupo, eles não recebem tratamento. Assim como no grupo que só recebe tratamento de gencitabina, não há essa mutação transversal de G para C. Porém, no grupo que é tratado com decitabina e a terapia combinada decitabina mais gencitabina, a gente percebe que há essa mudança transversal de G para C. No grupo tratado com decitabina, né, é uma porcentagem de 38% dessa mutação de G para C, e no grupo tratado com a terapia combinada, há uma porcentagem de 21% do total dessas mutações de G para C. Nesses dois gráficos aqui, ele compara o tratamento de decitabina e gencitabina com a hidroxiureia, o que permite a ele mesmo afirmar que não são necessariamente os efeitos dos fármacos, e sim os efeitos dos dois grupos já mencionados anteriormente, que é um inibidor da ribonucleotídeo redutase e um análogo de nucleosídeo que forma várias de bases não canônicas. São esses os grandes responsáveis pela diminuição na infectividade de acordo com o aumento do nível de mutação. Então, aqui ele pega a decitabina mais a hidroxiureia. A decitabina é o análogo de nucleosídeo, como a gente já falou, e a hidroxiureia é o inibidor da ribonucleotídeo redutase. E juntos, eles também diminuem a infectividade das células infectadas, porém, o comprometimento dele, que todo o tempo ele se reafirma durante o artigo, é que o nível de reprodução das células, né, ele continua inalterado em qualquer dos tratamentos que se faz. Não houve alteração aqui significativa, porém, ele mostra que, tendo um inibidor da ribonucleotídeo redutase e um análogo de nucleosídeo que formam várias de bases não canônicas, a infectividade do vírus começa a baixar. Aqui, ele compara o tratamento de decitabina e gencitabina com o AZT, que é a zidovudina, né? Porque a azidovudina, ela atua na transcriptase reversa, e a decitabina, a gencitabina, não. E ele quer mostrar que, mesmo assim, eles conseguem diminuição na infectividade análoga, né? Por mais que não tenha o mesmo mecanismo de ação, não opere na mesma parte do processo, os resultados são análogos, são comparáveis às diminuições. Agora, entrando um pouco na discussão, fazendo um apanhado, né, de tudo, ele quer buscar novos medicamentos para o tratamento de HIV. Então, ele recorre à gencitabina e à decitabina, que são drogas aprovadas para o câncer, inicialmente, né, mas que tem a característica que, a todo tempo, ele reafirma que é um inibidor da ribonucleotídeo redutase, com um análogo de nucleosídeo que forma pares de bases não canônicas, que, como a gente já provou, também pode ser substituído pela hidroxiureia no gráfico anterior. E por isso ele, como é muito caro desenvolver e demora muito tempo desenvolver um novo fármaco, ele recorre ao reposicionamento de fármacos.
Então, ele recorre da forma ele recorre a um mecanismo pouco explorado clinicamente, que é o aumento da taxa de mutação que causa a diminuição da infecciosidade. Então, ele viu que no tratamento, né, comparando com as células controle, non-drug, né, com as células tratadas com gestamina, a infecciosidade diminuiu em 73%. Tudo isso com concentrações menores das que usadas no tratamento convencional de câncer, que é porque esses fármacos foram aprovados para serem usados. E ele diz que, apesar do crescimento ser modesto, né, aumentos similares, né, na mutação e na infecciosidade, diminuição da infecciosidade e tal, foram suficientes para eliminar a infectividade de outros vírus. Então, por mais que a denstabina e a genstabina não mostrem um crescimento astronômico nas taxas de mutação, crescimentos análogos aos delas já foram suficientes para o tratamento e para a diminuição da infecciosidade de outras doenças. E aqui está um exemplo do que a Duda falou. De acordo com o aumento do número de mutações, né, ocorre uma mutação de G para C. G para C. Então, esse aqui é todo o processo que dá, e você vê que os asteriscos, né, das células infectadas, eles somem, ou seja, a taxa de infectividade, diminui durante o processo, ela quase que é extinguida. Eu acho que aqui, como não tem mais, né, no gráfico, ela é extinguida. Agora, entrando em considerações que ele faz, né, ele relata que, como a gente falou, as doses são menores do que o tratamento de câncer convencional, então os efeitos colaterais também devem estar aminguados, né, também devem estar diminuídos, e que a destabina, como a Duda novamente falou, ela não tem caráter mutagênico, somente nas células dos camundongos, que é da onde a nossa cultura de células aqui vem. Então, requer exploração, requer análises nos humanos, no corpo humano, ver como ela opera nas células humanas, porque ela só tem caráter mutagênico nas células de camundongos, de ratos, né? Aqui as considerações finais, novamente, ele diz que volta com a importância, né, do reposicionamento de fármacos, que economiza tempo, economiza dinheiro, pode diminuir o custo de desenvolvimento. Também traz, né, que o análogo de nucleosídeos pode ser incorporado ao genoma do HIV, mas provavelmente muito improvável que seja incorporado ao genoma do hospedeiro, ou seja, é algo que ataca somente ao vírus, é algo que busca a ser incorporado somente ao vírus, não ao genoma do hospedeiro. No caso, as células são de camundongo, mas é uma cultura de células de camundongo. E a baixa concentração de cada um dos fármacos, né, porque elas atuam de forma sinérgica, então, como eu falei, poucas concentrações produzem resultados significativos, concentrações menores que as do câncer, como falado, e ele reitera de novo que a genstabina e a destabina são opções viáveis de serem exploradas, de serem analisadas contra o HIV, como uma nova opção de terapia contra o HIV. É isso, fim. Muito bom, meninos. Anotei várias coisinhas para a gente conversar, mas acho que deram um show, né? Vamos passar aqui para os demais. Acho que, Felipe, né? Você tem que falar primeiro aí. Ver se funciona. Bom, Ana, parabéns. Na sua tarde, sono, né? Que legal. Deu para prestar atenção, não dormir. Muito interessante o artigo, né? Sei que a escolha de vocês foi boa, né? E aborda, né? As linhas de pesquisa, então, sem dúvida foi de propósito, né? E é muito interessante a escolha de vocês, apesar de não descrever o processo de reposicionamento tecnicamente como a gente tem visto, né? E já pega o final, né? Os candidatos, os fármacos candidatos, faz a próxima etapa, que é os animais. Para o futuro, quem sabe estudar
de seres humanos. Né? Vocês falaram muito sobre a dose, sobre a questão da dose, e aí é interessante que o reposicionamento, a Cris comentou isso, que é interessante que seja a mesma dose. É porque já há estudos, né, sobre segurança, sobre utilidade. Então, se você puder reposicionar uma fármaco que já é usado numa dose com a mesma dose, é mais interessante. Nesse caso, fica claro que a dose precisa ser menor. Né, porque são fármacos que a gente chama de quimioterápicos. Né? Na verdade, são fármacos anti-câncer, né? A gente chama de quimioterápicos. E eles são citotóxicos, geram diversos efeitos colaterais, né, nos pacientes com câncer. Só que o custo-benefício do paciente com câncer é evidente. O paciente fica imunossuprimido, às vezes tem supressão medular, tem outros problemas, tem problemas na pele, nos vasos, na circulação, mas é importante que ele faça esse tratamento porque ele vai combater a célula neoplásica. Quando a gente usa essas drogas antineoplásicas para outra finalidade, se a gente usar a mesma dose, ele entende que ele combateria o HIV, o retrovírus, mas combateria também o ser humano. Então, seria interessante, trabalho de vacina HIV que já tem imunidade comprometida, é uma droga de potencialmente comprometida. Então, é evidente que o revolucionamento nesse caso precisa, tem que ser necessariamente uma dose menor. Né? É interessante que vocês falaram sobre a questão da mutação, da efetividade e depois da segurança. São duas coisas que precisam caminhar juntas. A gente tem que ter, no final das contas, um balanço de equilíbrio positivo quando a gente observa esses dois fatores. Né? Então, com relação à efetividade, vamos mostrar tanto a descitabina, quanto a gestabina, quanto a combinação das duas, é positivo. Né? São efetivos, sendo que a combinação é melhor. Né? E quando vocês falam de mutação, vocês observaram também que quando a gente usa a associação, a taxa de mutação, ou a potencialidade de gerar mutação também é maior. E não é à toa também, quando o paciente inicia o tratamento do HIV, ele não inicia com apenas mecanismo de ação. Ele inicia com duas drogas, inibidores, análogos de dosírios, né, que são clonopodiolamina, e mais outra terapia que é inibidor integrase, como vocês mostraram bem na apresentação. Exatamente por esse motivo. A gente poderia usar só dois análogos de dosírio, poderia ser efetivo? Talvez sim, na maioria dos pacientes, mas talvez também a maioria deles tivesse uma alta taxa de resistência. Aí a necessidade de você iniciar dois análogos de dosírio mais inibidor integrase. Há 5, 6 anos atrás, a primeira linha era dois análogos de dosírio mais um não análogo, que era o efavirenz. E aí, com conta de segurança, os efeitos adversos do efavirenz, propôs-se que o dolutegravir, que é uma droga mais moderna, os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Então, é evidente que o estudo está mostrando isso separadamente, mas nada impede no futuro, se a descitabina e a gestabina forem ser pesquisadas em seres humanos, elas sejam testadas como um análogo. E aí você vai mostrar a efetividade e a segurança em relação à taxa de mutação. Se elas forem usadas sozinhas, né, a taxa de mutação é quase zero. E aí mostrou ali, depois que vocês mostraram também a adenosina, né, a adenosina, é possível também ajudar. E aí com a efetividade alta e uma taxa de mutação baixa. Mas ao mesmo tempo, a experiência mostra que seres humanos, usando uma única droga, ao longo do tempo, ao longo de meses e anos, a taxa de mutação vai se elevar. Então, apesar de estudo demonstrar isso, talvez se fosse feito uma acompanhamento a longo prazo, isso apareceria a taxa de mutação elevada em seres humanos e até mesmo nos animais isso poderia aparecer. Então, o estudo é muito interessante, mostra esses candidatos, que são muito importantes. Né? Eu não sei se já há estudos em seres humanos ou a questão de estudar essas drogas em seres humanos para essa finalidade, eu não conheço também, mas, sem dúvida, vocês gostaram, é muito interessante e vocês foram muito felizes, né? Na visão que vocês fizeram, as colocações que vocês fizeram na apresentação. Gostei muito da apresentação de vocês e parabéns mais uma vez.
Parabéns, gente. Foi uma ótima apresentação. Queria também elogiar os slides, que eles ficaram muito bons. E realmente esse é um artigo, eu acho, um pouco pesado, toda a sua informação que tinha no artigo, mas eu vi que vocês conseguiram dominar bem, falar com propriedade e passar de forma tranquila toda a informação, que mostra que vocês realmente aprenderam e conseguiram passar, que era o objetivo dessa atividade. Parabéns. Gente, parabéns pela apresentação. Era muito legal ver os slides em relação, né? O slide de vocês, o artigo de vocês. Eles também têm muito para apresentar. Ele, uma hora na introdução, a gente até se olhou, porque os gráficos da mais, também ia colocar, não, assim, hoje a gente de manhã tiraram esse gráfico grande, o Renato falou, e aí acabou que a introdução foi perdida, eles colocaram de vocês. E eu achei muito legal, né, isso, né, de relação a fotos, e também a forma como vocês abordaram, achei muito interessante ver esse relacionamento feito mesmo com o experimento, não com o ensino, eu achei muito bacana. E vocês ficaram bem, tudo arrumado, tudo. Eu achei que ficou ótimo. Tá vendo por que eu tenho pena deles ir embora? Né? Gente, eu concordo com o que falaram, parabéns. Quero dizer que vocês são muito maduros naquilo que vocês fazem. É nítido ver o comprometimento. É nítido ver também quando vocês são esforçados e conseguem avançar. O adiamento foi pesado, mas vocês deram todo o recado, resultados, tudo foi muito bem esclarecido. Parabéns, continuem assim. Bom, parabéns. Eu acredito que eu falo em sentimento por nós, porque somos da mesma classe. E vocês apresentaram muito bem, vocês falam muito bem, dominam muito bem, integraram os dois pesquisas do nosso projeto, né? Foi, acredito, um artigo muito macio e desafiador, porque não dá para encontrar muitas coisas no YouTube, na nossa rede de pesquisa normal, mas vocês conseguiram dominar e explicar muito bem para esse assunto. Para mim, tem que ser um reposicionamento que a Duda explicou do HIV, novo, e foi muito bom, gente, parabéns. Eu reportava que o pessoal falou, para vocês foi muito bom, parabéns pela apresentação, os slides também ficaram muito bons. É um conteúdo muito complexo, né, e massivo, ele tem que explicar mecanismo de aula, de estrutura, então não é um conteúdo fácil e vocês saíram muito bem. Parabéns. Meninos, parabéns pela apresentação de vocês, como todo mundo já falou, né? Vocês arrasaram na apresentação, falaram com muita clareza, com muita convicção, como se vocês dominassem o assunto, né? Fosse algo este ano que vocês tivessem um projeto de pesquisa, né? Então, acho que eu comento que a divisão foi muito bem feita, né? A Maria falou mais essa parte do reposicionamento, a Clara e João ficaram mais essa parte do mecanismo, né, de infecção viral, cada um com sua peculiaridade. E vocês fizeram uma modelada da apresentação, gostei também dos slides. É um artigo extenso, né? E é muito interessante, porque o meu último artigo, ele também envolveu o reposicionamento de fármacos envolvendo a experimentação animal. E aí até o Natan perguntou, né, porque eu vou trazer um artigo que falasse de experimentação animal. E aí eu falei que eu achava interessante trazer algo diferencial, algo específico, né, para o nosso grupo, porque muito se perguntar será que o estudo experimental ele é obrigatório, não é obrigatório para a aplicação, mas se você quer implementar no ser humano, obviamente é necessário, né? Ainda mais quando você altera a medida de administração, né, a dose, a forma, enfim. Minha única dúvida ficou em relação à questão, porque ele fala que o objetivo dele era encontrar, se utilizar, na verdade, né,
de fármacos antimetabólicos, né? E aí ele selecionou dois que são anticancerígenos, né? Estatalina e a desestatalina. Sendo que na tabela 1, na verdade, apresenta uma tabela, na verdade, um quadro, né? Com alguns fármacos, e aí ele fala que são todos aprovados, né? Todos são aprovados pelo FDA, só que daqui ele pega, né, esses dois fármacos, ele fala alguma coisa a respeito do porquê, a seleção dele. Ele só, conforme vai mudando o artigo, só vai dando mais desses dois e dos outros, e não fala muito, só tem uma suspensão nessa carreira. Porque você que é algo já focando no que queria, né? Não fez, digamos, um reposicionamento. Ele abriu na literatura, se tinha escolhido clinicamente aprovado, e a gente daí a gente já partir do objetivo dele, né? Que era avaliar esses dois fármacos, vamos isolar e tudo. Bom, acho que é a única questão a ser levantada aqui, uma vez parabéns. Então, meninos, vocês deram um show, né? Só repetiram aí o sucesso da outra apresentação. Acho que, assim, é importante diferenciar muito bem esse trabalho que vocês escolheram dos demais que a gente está habituado, porque, assim, é um trabalho de farmacologia clássica. Ele não está propondo uma validação exatamente nesse momento. Na verdade, a estratégia de reposicionamento que ele utilizou é uma estratégia diferente. Porque a gente tem várias estratégias de reposicionamento. Em si, quando a gente trabalha com modelagem. Ele pode partir de vários, né, pontos. Nós também podemos ter reposicionamento baseado no efeito colateral. Então, o fármaco A, ele foi cunhado para tratar a doença A. Mas ele não tem só o efeito A que multiplica o uso clínico, ele tem o efeito colateral B, que pode ser interessante para tratar a doença B. Então, tem várias estratégias de reposicionamento. Uma delas é experimental. E aí, uma diferença marcante em relação ao nosso trabalho é que o trabalho que vocês apresentaram é baseado em hipótese. Ele tem uma hipótese, e essa hipótese ele está tentando mostrar se é verdadeira ou se é falsa. No nosso trabalho, a gente não tem hipótese. A gente vai rastrear genes, proteínas que sejam relevantes para a COVID, para tentar identificar esses genes relevantes, essas proteínas. E aí? O que é capaz de modular esses genes, essas proteínas? Então, a gente não tem fixo na cabeça se vai ser um antimetabólico, vai ser um anti-inflamatório. Não, a gente vai projetar de acordo com o que se mostrar relevante aí da fisiopatologia. Aqui não, ele já sai de um ponto de partida específico, né, dos fármacos antimetabólicos. Ele tem uma hipótese, uma marca bem diferente do nosso. Então, um estudo aí de farmacologia classicão, e ele é bem elegante, com alguns ensaios que ele realiza, né, sempre tentando comparar, aí tanto falar de controle negativo, utilizando solvente, como controle positivo para cada processo, para ele tentar comparar. Essas substâncias que ele está tentando ver se são úteis para HIV, eles vão se aproximar de que outras moléculas que são utilizadas na terapia, que têm papéis conhecidos. Né? Na maioria das vezes, tenta levar a bola dessas moléculas que ele escolheu para estudar. Né? Mas, então, assim, antes de falar do artigo propriamente dito, falando do desempenho de vocês, eu acho espetacular, sinceramente. Né? Tem muitos alunos de graduação que eu dei prova ontem que não teria capacidade de falar um décimo do que vocês falaram. Então, assim, acho que foi muito interessante. E eu acho realmente, né, se vocês gostaram dessa experiência, acho que vocês devem considerar investir. Um curso que vocês pudessem estudar farmacologia a fundo, né, seja medicina, seja farmácia, seja biomedicina, né, utilizando o conhecimento da farmacologia para pesquisa, para clínica. Eu acho que vocês
parece que tem compreendido a essência dessa ciência. Acho que foi muito, muito, muito legal. A gente vai repassar alguns pontos, mas acho que isso é digno de nota em relação aos slides de vocês, né? Slides muito interessantes, alguns que vocês criaram, eu acho isso muito válido, né? Então, que ficou muito claro, ficou muito, muito legal, acho que vocês estão de parabéns. Alguns slides eu acho que tinha uma letrinha um pouquinho pequena, tem que tomar cuidado, mas geralmente não é porque vocês produziram, é dos que vocês pegaram de outros locais. Aí, às vezes, a gente tem que dar uma cortada, eu vou salientar esse ponto aqui agora, depois eu vou salientar esse, conseguir enxergar e tudo também, né? Para não ficar o slide meio que advogando contra vocês. Isso aqui é 1982, 52 é o quê? Né? E, assim, uma questão também importante é que, em relação a algumas figuras de resultado, vocês tiraram as legendas. É importante manter a legenda, para a gente ver se o que está ali é aquilo mesmo. Porque, por exemplo, falando da questão da estatística, acho que a Duda que apresentou essa parte até ponderou que eles não fizeram a questão de normalidade, porque se não tivesse dado normal, ia fazer uma comparação dos grupos, dos diferentes grupos de uma maneira diferente, né? Mas, assim, se eles fizeram um pós-teste, aquele estatístico, ele se relacionava a quem, né? Era a gengitabina, mas a outra substância comparada com o controle, comparada a gengitabina sozinha, comparada a outra sozinha, e aí naquele momento ficou meio no ar, né? E quando a legenda está aí, a gente tira uma dúvida, né? A gente consegue ver melhor. Então, sempre é importante que a legenda acompanhe. E a gente não toma cuidado com a tradução, né? Não estou nem falando sobre vocês, mas acho que quem apresentou antes do trabalho com a Amigos, às vezes é complicado a gente pegar e botar uma tradução. Porque dependendo, a gente tem palavras que parecem uma coisa em português e não é, né? Então, eu não vou nem dizer que eu vi nesse caso específico, mas aí eu lembrei de comentar que é importante ter esse cuidado, né? Mas achei que a apresentação foi belíssima, tanto no recurso visual, na desenvolvimento de vocês, né? E quando vocês pegaram esse da farmacologia, né? Porque a questão qual é? Conhecer o processo de medicação viral é chave para você ver vários pontos de intervenção farmacológica que você poderia evitar para você poderia atuar para evitar a replicação do vírus, por exemplo, né? E ter essa lógica que o Felipe falou de associar dois antirretrovirais com mecanismos distintos, visando um sinergismo efeito e talvez menor efeitos colaterais, toxicidade desses fármacos se tivessem que ser usados isoladamente em concentrações maiores. E associado a esse potencial de resistência, você faz isso também para tentar minimizar essa questão. Então, assim, acho que foi muito interessante começar por aí. E vocês foram destrinchando, explorando tudinho, né, para que ficasse claro para a audiência. Então, se a gente sabe que é o princípio de farmacologia, mesmo que numa visão reducionista, que ainda tem a questão da bala de prata, né? Entender essa sequência é importante para depois, o farmaco que age aqui, o farmaco que age aqui lá, e se eu associar um com o outro, como é que fica, né? Esse perfil. Então, acho que foi muito feliz de começar por aí, né? E um ponto importante da toxicidade seletiva, porque a gente quer afetar o processo viral, a gente não quer afetar a célula do hospedeiro. Então, como o Felipe chamou a atenção, uma coisa que eu tinha deixado para mais lá ao final, né, embora eu estivesse querendo falar de toxicidade seletiva antes, uma dos autos do trabalho, o autor que saiu lá, é o fato de utilizar em doses menores do que na terapia do câncer. Porque a gente sabe que os efeitos colaterais são comprometedores. Então, você pode tratar ainda com um efeito colateral menor, né? Que espetáculo, né? Acho que também é interessante, quando vai falar de uma doença, trazer esse perfil epidemiológico, como é que era, essa parte de transição, como é agora, né? O benefício trazido para essas diferentes terapias, que a gente já comentou em outras vezes, né? Que
até um tempo atrás, ainda era perfil de efeito colateral mais comprometedor, né? Levando algum tipo de estigma, também que hoje em dia já é menor, mas ainda assim não existe fármaco perfeito. Até foi algo que a Mari colocou na apresentação dela, na parte do quadro, tinha alguma toxicidade para uns, efeitos colaterais tinham para todos, né? Fármaco perfeito não existe. A gente vai ver fármacos com mais ou menos efeitos colaterais, melhor tolerados ou não, e alguns efeitos colaterais que só se manifestam em longo prazo. Que depois que sai da fase 3 e começa a fase 4 de farmacovigilância, logo de cara você não percebe, só depois de um tempo, né, que você observa. E aí a gente vê no estudo do Felipe, né, que seriam fármacos mais modernos, que é importante a gente monitorar a questão dos efeitos cardiovasculares, considerando o envelhecimento da população, a expectativa de vida, a questão das comorbidades. Então, acho que foi na TAN que fez com a Mari o post sobre HIV, né? Não sei se vocês chegaram a ver os ajustes que eu fiz, acho que é um ponto, né, que traz. Tem fármacos bastante modernos, mas e aí, né? Eles têm efeitos laterais que valem a pena ser estudados em longo prazo? Como que a gente pode colaborar com esse tipo de estudo, né? Então, esse tipo de evolução na indústria farmacêutica que permite a gente ver uma transição epidemiológica, né? De um tempo atrás a gente teve muita doença infecciosa, e hoje em dia a gente tem mais mortalidade por doença crônica não transmissível, e aí vai para o projeto da Camila, né, que está falando de doença crônica não transmissível, doença cardiovascular, e também a questão do câncer. Então, o programa, né, ele vai mudando um pouquinho de cara, né? Então, essa coisa também interessante, que vocês tiveram a questão de trazer esse panorama também. Não sei se vocês curtiram a parte de química, enquanto técnicos em química, né? Eu estou falando lá no início, acho que é muito interessante, já que a gente comentou também hoje da questão da relação de curatividade, né? E a gente vê aqui no caso que nem todos os receptores farmacológicos vão ser necessariamente proteínas. A gente vai ter inserção usando o DNA, né? A troca lá da citosina, guanina, né? Então, a gente vê que existem outras entidades biológicas que você pode modular, que não somente as proteínas, embora a gente também esteja falando aí de muitas proteínas que são inibidas e tal, né? Também achei interessante quando falou no contexto das proteínas, falando da alteração da conformação, que vai alterar a sua funcionalidade. Esse é um raciocínio também muito importante, né? Por isso que a gente estuda na bioquímica, primária, secundária, terciária, quaternária, porque a sequência de aminoácidos pode não mudar, mas dependendo da conformação espacial, a função dela muda, né? Então, achei bacana vocês colocarem isso, né? Nesse estudo que, como já foi dito, foi baseado em hipótese. Localizar também os insumos utilizados é importante, porque você muda esses insumos, você pode mudar o resultado, né? Então, vir com a metodologia bem clara, então, primeiro eles tiveram que obter os vetores virais, porque o vírus ele não é que nem uma bactéria, né, que sobrevive assim, a um organismo autossuficiente. O vírus não é assim. Então, como é que foi obtido esse vetor viral? Começar a historinha daí, né? Para depois vocês localizarem quais células que de fato eles infectaram e qual o marcador que eles utilizaram para dizer que foi sucedido aquela infecção. Então, o papel da HSA que a gente ficou procurando naquele dia, né? Porque a HSA, gente, é tudo que a gente fala do projeto de revisão de fármacos. A HSA que a gente encontrou primeiro foi albumina sérica, humana, que não tem nada a ver com o estudo, né? E ele não deixou claro originalmente o que era esse HSA. A gente teve que procurar bastante para ver que marcador de infectividade era essa proteína, né? Assim como o do GFP foi mais fácil. A gente encontrou mais fácil como o GFP era marcador de processo biológico. E aí eu achei interessante, acho que é importante pontuar que eles fizeram pré-tratamento. Isso aí é importante, né? Porque se a pessoa já estiver infectada com HIV, como é que vai ser
Então, vai ser PrEP, né, que também vocês colocaram aí no... Então, não sei, Felipe que pode falar melhor disso, né? Mas eu acho que aqui é muito importante a gente pontuar que eles primeiro pré-trataram as células para depois infectarem. Isso pode fazer uma diferença aí importante na prática da utilização dessas substâncias, né? Então, eles monitoraram a proliferação das células para ver, né, o efeito, se estava acontecendo mesmo que eles queriam. A mutação tem a ver mais com a resistência, né? Então, o que você é capaz de fazer mutação ou não. E aí, não sei se todos repararam que eles chamaram a atenção que todas as medidas foram colocadas aí relativizando em relação ao controle. Isso também é um ponto passível de discussão, quando você transforma muitas unidades, né? Eu que já fiz essa parte experimental, às vezes você faz isso porque se você usa os dados originais, você não consegue mostrar nada. E aí, quando você faz essa relativização, alguma coisa aparece. Porque tem um que você mostraria, Duda, que até que me chamou a atenção da estrelinha, né? Tá com uma barra de desvio padrão gigante. Aí você fica assim, né? De fato, foi significativo em relação ao quê, né? O quanto a gente pode confiar nesse resultado ou não, né? E aí eles foram utilizando vários tipos de comparação. Então, o DMSO, só porque ali eu achei que ficou um dado um pouquinho confuso nesse momento, né? Como é que eles iam colocar a gencitabina na cultura de células? Pegar o pozinho de gencitabina e polvilhar ali em cima da cultura de células? Não foi assim, né? Então, eles dissolveram essa substância num veículo que é o DMSO. Então, eles precisavam saber se o efeito sobre a mutação, sobre a proliferação viral, né, da proliferação da célula, perdão, era derivado da substância ou do solvente. Por isso que eles tiveram, né, algumas culturas só colocando o DMSO, e DMSO que é uma substância tóxica. Então, é complicado essa coisa, né, de você ver um veículo que vai solubilizar essa sua substância, porque ele não falou quantos % de DMSO ele colocou. Ele chegou a falar? Porque, assim, dependendo da concentração de DMSO, pode inviabilizar o seu estudo. E aí tem uma outra questão para transpor para a prática. A gente pode tomar DMSO? A gente não pode, né? Então, assim, qual seria o veículo? Apesar que são substâncias já usadas nos seres humanos, né? Mas DMSO não é o veículo que vai ser introduzido na gente, né? Então, achei muito interessante, vocês conseguiram explicar muito bem o uso da dioxiadenosina como ferramenta, né, para ver a questão da infecção, do HIV associado ou não à questão da mutação, né, o uso da ferramenta da hidroxiureia também, a azilobutina, que você pode tentar fazer algum tipo de comparação com o que já é praticado na clínica, a despeito do que o Felipe já comentou hoje a respeito da azilobutina. Então, assim, de modo geral, embora a gente possa, enfim, citar algumas coisinhas que a gente possa achar estranho aí em relação à relativização, em relação ao controle, né, aquela barra de erro, ou melhor, de desvio padrão, bastante proeminente. Como um todo, eu achei o estudo bastante elegante. Bem legal, de farmacologia clássica, e eu acho que, mais do que o estudo em si, a desenvoltura de vocês em apresentar esse estudo de uma maneira tão clara foi realmente muito, muito bom, né? Enfim, acho que eu vou encerrar aqui com reforçando esse elogio, porque, de fato, foi muito bom. Às vezes, a Duda, né, a gente, assim, aonde aperta para parar? Que ela vai, né? Isso já foi da outra vez também, assim, e ela consegue entender o processo de modo a falar, e que nesse momento fica muito importante a parte visual, para as pessoas acompanharem o seu raciocínio. Que é um raciocínio rápido. Eu não sei, fazia muito tempo que eu não via Luciano Huck no domingo. Na verdade, eu nunca vi Luciano Huck no domingo. Vi nesse. Não sei se alguém viu que tem negócio de gênios.
era uma menina soletrando as palavras de trás para frente. Procura no YouTube, parecia a Duda falando do mecanismo de ação do negócio. Colchicina de trás para frente. Você fica assim. Me lembrou a Duda nessa parte. E a Ana também foi um pouco nesse caminho também, mas acho que a Duda naturalmente já fala mais rápido que você, né? Então isso acaba ficando mais preeminente, porque ela sai falando. E assim, mostra muito conhecimento, só que aí quando tem uma questão mais didática, é importante tentar falar mais devagar, porque para que todo mundo acompanhe o seu raciocínio. Porque não é um raciocínio fácil, né, quando a gente faz isso, né? Eu já dou aula há um certo tempo, na hora do almoço, o Felipe estava falando que encontrou um professor que deu aula para ele em 2001. Eu estava lembrando que em 2001 eu já dava aula. E assim, com o tempo, né, você vai se aperfeiçoando, e aquilo são coisas, encadeamento de raciocínio complexo, que se você não for com um determinado ritmo, a pessoa ela não acompanha, e na verdade bate o desespero. E aí você, né, tem que estar muito atento na audiência para ver, puxa, será que eu perdi minha audiência ou não? Porque eu não sei o que vocês querem fazer daqui para frente. Pode ser uma coisa completamente diferente, pode não querer nada com a parte didática, né? Mas também pode querer. E assim, talvez vocês, nesse momento, tenham a visão de aluno. Quantos professores vocês não olham assim, poxa, esse cara sabe pra caramba, ou parece que sabe, que tem vez que simula conhecimento também, né? Acontece. Mas eu disse assim, pô, esse cara sabe pra caramba, mas eu não entendo nada que ele fala. Ele sabe muito, mas eu não entendo nada que ele fala. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Justamente porque às vezes a gente fica tão empolgado e tal, e gosta daquilo, né? E que às vezes a gente tem que só dar ir mais devagar para manter a audiência com a gente. Então, assim, eu acho que em termos de entendimento, vocês mostraram assim, que vocês... É impressionante, eu acho, né? Como eu acho que a gente conversou antes que vocês fizeram outro estágio de iniciação científica exatamente antes daqui, né? Então, assim, eu acho muito impressionante, de fato, o desempenho de vocês nessas duas atividades. E na primeira, um artigo mais tranquilo, como a gente já comentou, né? Vocês, inclusive, apresentaram em separado. Esse semestre, né, que a gente propôs, vocês apresentarem junto em um artigo em inglês, né? E realmente, assim, estou muito impressionada com vocês. Vocês podem ir contando para a mãe de vocês, para o pai, né? Os elogios que vocês receberam. E é isso, gente. A gente vai fazer esse intervalinho agora para poder vir, então, com o Natan e com a Sara, né? E você vê, a gente foi uma ordem muito feliz, porque um artigo vai puxando o outro, né? Vai complementando o outro e vai facilitando aquele que vem em seguida. E quando a gente vê, o dia já foi.